Na aula anterior, nós falamos então sobre planejamento estratégico e também na nossa aula 4 falamos um pouquinho sobre patrimônio. Hoje, a nossa aula, então, entraremos nas funções administrativas, né? Então, falaremos um pouquinho sobre controle de gestão. Bom, controle de gestão, né, é um instrumento gerencial eficaz ali na orientação da parte do planejamento. Suas funções compõem, né, o processo administrativo. Então, sem controle, não tem ali, né, um processo de administração. Então, o controle de gestão é um sistema que produz informações para acompanhamento e orientação do desempenho das atividades estipuladas para atingir os objetivos da empresa. O controle de gestão é a ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma organização, pois permite realizar uma análise contínua dos resultados, possibilitando à empresa manter o curso das operações dentro de um rumo desejado. O controle de gestão também ocorre em todos os níveis hierárquicos de uma organização, né? Seja ali estratégico, tático, operacional, como a gente já falou em planejamento. E para aumentar as chances de sucesso, o desenvolvimento de qualquer atividade, né, principalmente um empreendimento, ele deve passar por as seguintes fases: planejamento, a execução, que a execução seria a parte da direção e da organização, e o controle. Então, o planejamento, ele vem ali traçando os caminhos que nos levarão aos nossos objetivos, envolvendo o exercício de projetar cenários futuros. Como estarei se meus planos acontecerem e como eu espero e desejo? A execução é o que define o nível de maturidade de uma organização. E o controle, então, é a parte da administração por meio de qual o desempenho da empresa, né, é avaliado. Então, passando aqui rápido para vocês, a execução, então, é repartida, né, em duas, né? Organização e direção. Na organização, né, então, é utilizado para colocar em prática tudo o que foi planejado. É preciso ter uma organização. Organize os recursos da sua empresa, distribua tarefas entre seus colaboradores e mantenha todos os setores da empresa devidamente organizados, sempre. Uma empresa organizada tende a aumentar sua produtividade e eficácia, né? Evitando os desperdícios, né? E problemas relacionados à qualidade de trabalho realizado. Direção, né, já acompanha a função de dirigir, que está ligada à capacidade, né, de um líder, né, a capacidade da liderança. Então, é um empenho em se mobilizar os recursos humanos, tendo como objetivo o alcance dos resultados planejados anteriormente. É fundamental que o administrador tenha em mente que não basta apenas delegar e distribuir tarefas para que o negócio seja dirigido em forma correta, mas faz-se necessário também, né, influenciar e motivar os funcionários na medida correta que eles se sintam positivos e dispostos a contribuir com o crescimento do negócio a um longo, a um longo tempo, né, a um longo prazo, né? Então, aqui na execução da direção, a gente está fazendo, né, a contribuição ali do crescimento do negócio, né, alcançando um negócio de sucesso. Então, já o controle é aquele processo contínuo e recorrente de que avalia o grau de aderência entre os planos e sua execução, compreendendo a análise dos desvios ocorridos, procurando identificar suas causas e direcionando as ações corretivas. Além disso, né, deve-se observar a ocorrência de variáveis no cenário futuro, visando assegurar o alcance dos objetivos propostos. Dentro de um enfoque sistêmico, né? O controle, então, faz também o papel de feedback ou retroalimentação do controle, né? E um feedback para uma empresa, né, é fundamental, é importante, porque é através do feedback que a gente consegue ali melhorias, a gente consegue ver a avaliação, né, seja dos clientes,
seja ali da equipe, né? Então, a feedback ajuda a gente avaliar esse grau ali, né? Para ver o que podemos melhorar, o que podemos ter ali como oportunidades dentro da empresa. Então, administrar sem controle é como pilotar um barco sem instrumento nenhum. É seguir na direção dos ventos e das marés, confiando na sorte e na intuição. Será que eu vou conseguir? Será que controlar eu vou conseguir? Então. E aí a gente tem aquelas perguntas, né? E a gente fica se fazendo às vezes, mas o controle não leva muito tempo. Eu tô deixando de ganhar dinheiro, né? Fazendo esse tal de controle. Meu pai sempre administrou essa empresa, sem tanto controle. Por que eu vou precisar controlar a minha empresa, controlar o meu fluxo de ganho, né? E controlar é muito complexo. Então, são perguntas que a gente sempre está ouvindo aqui dos pequenos empreendedores e dos grandes empreendedores. Então, é para isso, né? A gente, para isso, a gente tem que ver assim. Existem controles bastante complexos, mas existem controles super simples de controlar as atividades, dependendo ali do porte da empresa. Então, se a sua empresa é menor, então o controle dela é menor. Se a sua empresa é maior, então o controle ele visa ser um controle maior e mais complexo. O tempo destinado para os controles também depende da necessidade de informações da empresa e do nível de organização que ela tem. Pode nem ser tanto assim. Além disso, evitar indevidos desvios, excesso de juros por atraso, melhorar a eficiência, né, da produção também são formas de ganhar dinheiro. Então, bons controles ajudam nisso. E a evolução no mundo dos negócios aumentou significativamente. Então, a concorrência e as exigências do cliente, né? Então, administrar hoje é bem mais complexo que antes. Então, administrar hoje, se a gente está no mercado competindo ali, então a gente precisa, né, nos valorizar a nossa empresa. E administrar hoje é bem mais complexo do que antes. Antes era simples. Hoje, com o meio de softwares, com o meio de vários outros programas, com outras empresas surgindo no mesmo ramo, então a gente tem que apostar em no controle. A gente tem que apostar em ter esse controle viável. Mas qual que é a importância do controle? Pessoal, com o controle administrativo, a empresa tem como garantir a continuidade do fluxo de operações de acordo com suas expectativas. Então, o controle, ele é um caminho, como a gente já falou, né, para facilitar o melhor alcance dos objetivos, ou seja, ele é complexo, mas ele facilita que você consiga chegar até o que você quer, até o seu objetivo, né, que você precisa alcançar. E então, para isso, né, eu trouxe umas seguintes perguntas para vocês refletirem, né? Então, assim, eu conheço a origem de cada uma das minhas receitas, né, de onde vem o meu dinheiro? Conheço o volume e o destino de cada um dos meus gastos, custos ou despesas? Tanto os meus gastos quanto as minhas receitas estão dentro dos valores e limites pré-estabelecidos ou estimados? Ocorrendo diferença significativa nesses valores, eu sei rapidamente disso? E eu consigo identificar o que levou a essas diferenças, que atitude, né, eu posso tomar. Eu tenho controle de meus ativos, estoques, imobilizados, etc. Tenho formas de identificar desvios ou roubos. Como estão os controles de contas a pagar e de contas a receber? Eu tenho como evitar atrasos nos pagamentos e como identificar atrasos nas contas a receber. Eu consigo também delegar as funções com tranquilidade? Tenho controles que me auxiliam? E aí, pessoal? Vocês anotaram essas perguntas? Vocês conseguiram se ver nessas perguntas? Então, assim, ao refletir sobre essas questões, estamos tendo controle do nosso empreendimento. Então, a reflexão dessas seguintes perguntas aqui que foi citadas, elas selecionam, né, nosso empreendimento. E se a maioria
das respostas, né, que vocês colocaram ali. Se vocês conhecem o identificado da minha receita, sim. Conheço o volume de estímulo, sim. Se a maioria das respostas, então, foram sim, você, empreendedor, está de parabéns. Tá super de parabéns. Mas se não, então é melhor você discutir, né, os seus controles, né? Como que você tá fazendo esse controle? Como que você tá gastando isso? Então, é uma pergunta ali para você avaliar, né? São questões para você refletir, né? Se está correto ou se não está correto o seu controle. E como é feito o controle administrativo? Controle. Então, em linhas gerais, todo o processo de controle segue os seguintes passos. Então, ali temos a definição de um modelo a ser seguido, estabelecimento de uma unidade de medida, comparação do desempenho com o padrão estabelecido e também a ação corretiva. Então, a definição de um modelo a ser seguido é onde se cria as referências para que o gestor identifique aquilo que deverá ser feito e o resultado esperado, né? Então, ele vai verificar e vai esperar por um resultado. Ainda, o modelo ele deve ser desenvolvido por quem vai utilizá-lo e ser objetivo e embasado na prática. Então, para retratar a maneira de como realmente funcionam os processos, então, assim, defina o modelo, siga o padrão, né, que foi estabelecido ali, para você chegar e você ver se aquele processo está funcionando. Então, a definição de um modelo vai ser mais uma avaliação, se aquele objetivo está sendo ou não alcançado, se você está conseguindo alinhar seu controle. Então, para isso, serve a definição de um modelo a ser seguido. Já no estabelecimento de uma unidade de medida, então, onde é necessário trabalhar com as medidas mesmas para avaliar o desempenho. Então, definindo como acompanhar e monitorar a performance. Em função disso, né, será possível tirar informações sobre o que está sendo controlado. Então, no estabelecimento de uma unidade de medida, você também vai avaliar, né, o desempenho ali de tudo e todos, em função, né, para saber das informações, né, e para você saber, né, o que está sendo controlado e o que não está sendo controlado, e o que precisa mudar e o que não precisa mudar nessa gestão de controle. Aí depois temos a comparação do desempenho com o padrão estabelecido. Então, é numa avaliação desse desempenho, né, com base ali nos padrões já estabelecidos na unidade de medida, e a gente se compara os resultados atingidos com aquilo que era esperado. Então, será que o meu objetivo foi alcançado? Era algo esperado? Então, a comparação é o grau de diferença entre o desempenho real e o que foi desejado. E com essa medida, você pode avaliar então os resultados da empresa e então pensar em como agir, né? Em como ir atrás, em como conseguir, em como em que visão, né, em que orientação eu tenho ali para seguir, né, para seguir esse padrão estabelecido, né, o que eu vou precisar chegar até lá. E ação corretiva, como já diz, então é a ideia então ali central dessa corretiva é transformar os processos para que eles ocorram exatamente da maneira como a empresa julga adequada. Então, esse é o momento de atuar sobre erros, desvios, variações, entre outros. Então, ação corretiva, como já está falando ali, então, é algo para se corrigir, né? Então, depois, né, esses controles administrativos ali, a ação corretiva, ela vem para ver se está certo, se aquele objetivo foi alcançado, se precisa de uma solução para aquele erro, né? Se essa variação é um fator ali que vai ser negativo ou positivo para a empresa. Então, a ação corretiva está ali para consertar, falando mais certo, né? Consertar.
Então, o controle administrativo é um recurso fundamental para garantir a continuidade dos processos de maneira com uma ação mais rápida para corrigir os desvios do que foi planejado, levar uma correção, né, também mais rápida das ineficiências, minimizando os prejuízos. Às vezes a gente tem o tal do descontrole, né? Então esse descontrole faça com que o nosso controle, acaba desviando coisas, né, e prejudicando a empresa. Fornecer dados para apuração dos resultados e da eficácia do negócio, para se ver se ele está sendo alcançado os resultados esperados, né? E também trazer subsídios para o planejamento futuro. Então, esses são os objetivos do controle. Então, tenha em consideração que um sistema integrado de informações de controle e de gestão é um processo que deve ali atravessar transversalmente a sua empresa, desde a simples recolha de dados até o planejamento estratégico. E quais são os problemas ali da ausência de controle? Pessoal, a ausência, né, de controle adequado dentro de um negócio pode trazer inúmeros problemas e prejuízos para o empreendimento. Então, eu vou citar alguns problemas para vocês a seguir. Então, temos ali a falta de controle de gastos. Então, isso interfere ali, né, no cálculo incorreto do preço de venda. Às vezes a gente faz uma venda ali e aquele cálculo está errado e para nós na hora não aparece, mas quando a gente vai fazer ali o fluxo de caixa tudo certinho, aparece que deu um erro. Impactos na necessidade de capital de giro, se gasta mais do que se deve, igual a gente já falou também, né? E essa falta de controle de gastos, então, serve para que a gente tira da nossa empresa para gastar no pessoal, que faz falta depois. Então, vamos misturar as contas. Gastos pequenos também vão aumentando sem que se perceba na somatória deles, né? O impacto resultado pode se tornar grande. A gente também já falou nisso na aula retrasada, né? E aqueles pequenos gastos, pode ser a compra de uma caneta de uns 25 centavos, um pastel, alguma outra coisa. Esses gastos pequenos, eles vão se acumulando. E quando eles se acumulam, depois eles se tornam ali um impacto para nós, né? A gente não consegue alinhá-los, né? Então, depois a somatória ali a nossa obrigação, como já falamos, fica imensa, né? Temos mais obrigação do que direitos e bens. Abuso por parte de funcionários descompromissados com a empresa também gera falta de controle de gastos, né? Às vezes aquele funcionário abusado fica gastando mais do que devia. Por exemplo, copo descartável, ele pode usar, você pode adotar na sua empresa que cada que usou aquele copo, fica aquele copo até o resto do dia, né? Mas não, tem funcionários que usam um copo, já joga no lixo, depois vai beber de novo, joga no lixo. Então, isso é um gasto, né? Um gasto de um funcionário descompromissado com a empresa, tá? E com o meio ambiente também, né? Falta de controles, falta também de controles financeiros, né? Seria o atraso de pagamento de fornecedores, pode ocorrer até perda de credibilidade e risco de perder bons fornecedores, além de pagamentos de juros de multa, né? E atraso no pagamento dos empréstimos, que geram encargos moratórios altos. Então, essa falta de controle financeiro aí também é decadente para uma empresa, né? Então, a gente tem que estar sempre ali colocando numa planilha o que a gente tem que gastar, o que não tem que gastar e os dias que a gente vai pagar. Também esquecer de cobrar clientes no prazo certo, eles gastam dinheiro em outras coisas, aumenta a inadimplência. Se você é empreendedor, se você é proprietário de uma empresa, você tem que ter ali, ó, tal dia o cliente vai pagar e você tem que cobrar, porque se você não cobrar, o cliente ali está gastando dinheiro com outra coisa, né? Às vezes ele esquece que tem que pagar e ele acaba gastando dinheiro e depois não tem como pagar, né? Falta de dinheiro também pode levar a assumir dívidas com juros mais altos que fossem pagos bem mais planejados, então evitar de pagar contas, né, atrasadas, né, passa um compromisso, né, e paga a conta
aquele dia para você não ter que pagá-la com juros depois. Pagamentos em duplicidades, né? Um sócio paga o boleto do fornecedor e o outro via depósito bancário, depois dá uma confusão, você não consegue entender quem pagou ou não pagou, né? Também temos a falta de controles na produção ou na comercialização. Então, numa indústria, pedidos de materiais em quantidade maior que a necessária para a produção no comércio, pedidos de mercadoria em quantidade superior ao que se vende, consequências, né? Geram-se estoques excessivos, que implicam capital de giro parado e risco de perda por deteriorização ou por ficarem obsoletos. Ou seja, comprou, você teve ali seu fornecedor, não acumule, não faça essa acumulação no estoque, porque vai ser um pedido parado, né? Ainda mais quando é alimento, né? Dá o vencimento ali e agora, como que eu vou vender isso? Produzir mais que os pedidos e ficar com o estoque parado, né? Que é aí do interior. Então, evite produzir mais do que os pedidos, né? Evite ter o estoque parado. Estoque parado é prejuízo, você está perdendo. Aumente no retrabalho e nas perdas do processo produtivo. Compras em quantidade menor do que necessário, produção que se programou, isso pode levar às compras estimadoras com preços mais altos, ou então clientes saírem sem as mercadorias que vieram comprar, então evitar também, pessoal, comprar em pequenas quantidades. Compra ali numa quantidade que você sabe que você vende, uma quantidade que não vai ficar parada no estoque, uma quantidade que você vai conseguir vender, né? Que às vezes você tem o seu cliente ali que precisa de algo e você não tem, porque você comprou em menor estoque, aí você vai comprar novamente para revender para o seu cliente e o preço ali vai sair mais caro, vai sair o preço de uma compra que o seu cliente poderia fazer com você. Então, cuidado, né? Não deixar, né, nada no estoque parado, comprar com quantidade maior, também não comprar nada com quantidade menor para não ter esse risco, né? Esse risco de não ter na sua loja. Excesso de funcionários que ficam ociosos ou falta de funcionários também que leva ao pagamento de horas extras mais caras que o normais. Então, tenha seus funcionários ali um número ali que você consegue pagá-los, né? E eles trabalharem ali, né? Não tenha mais do que o necessário de funcionário, tenha só o que precisa, né? E se você também ter poucos funcionários, você vai precisar de pagar as horas extras, né? Então, as horas extras não é legal, ninguém quer pagar. Então, tenha funcionários necessários ali para tenha um tanto ideal para a sua loja, para o seu empreendimento. Evita também a contratação de terceirizados sem uma devida pesquisa de mercado. É normal as empresas, né, contratarem terceirizados e fulano me indicou terceirizado, vai lá e contrata e nem sabe o preço dele. Tenta contratar, tenta fazer uma pesquisa de mercado, né? Ver qual que é o preço do serviço que esse terceirizado vai fazer para você. Então, faça pesquisa também, né, do terceirizado. Cuidado também no atraso, na entrega de pedidos, e pode gerar mais satisfação nos clientes. Ambiente de trabalho bagunçado, que diminui a produtividade de qualidade. Ninguém merece trabalhar, pessoal, num ambiente bagunçado e desorganizado, né? Um ambiente de trabalho bom é aquele ambiente de trabalho limpinho, né? Tudo organizado. Então, faça seu funcionário também, né? Cuidar dali, né? Então, se ele tem uma mesa ali para ele, faz, ó, deixa sua mesa limpa, né? E também não faça esses atrasos na entrega de pedidos, né? Hoje em dia o mercado é competitivo. Então, se você atrasar na entrega daquele pedido ali, o cliente ele vai ficar insatisfeito, né? E vai dar aquele feedback para vocês negativo. E ninguém quer ter um feedback negativo. Nós queremos esse feedback positivo. Então, não seja aquele tipo de empreendedor que atrasa nos pedidos. Se puder, adiante, mas não atrasa, né? E ambiente bagunçado, jamais. Também ali temos a falta de controle dos funcionários. Esse então se enquadra ali, né? Faltas ao trabalho, né?
absenteísmo, né? Ou atrasos constantes, né? Não deixe que seu não tenha um funcionário que fique atrasando ali constantemente. Atrasar 5 minutos é tolerável, mais de 5 minutos não é tolerável, né? Também não tem uma rotatividade excessiva de funcionários. Não deixe de perder produtividade, né? Não deixe de se perder ali na produção do seu empreendimento por falta de acompanhamento. Então, tente ter um gestor, se você não puder, se você é o dono do empreendimento e não puder acompanhar, tente ter um gestor que acompanhe, né, o movimento, que monitore seus funcionários dentro da empresa. Realização de horas extras desnecessárias também, evitar, né? Tenha a sua hora extra ali para os seus funcionários, se for realmente necessário. Se for desnecessário, não é. Não precisa de hora extras, porque você só vai gastar mais. Gastar talvez energia, gastar mais os salários dos funcionários. Então, hora extra só se for realmente necessário. Falta de clareza em relação à responsabilidade e atribuições. Então, se você contratou um funcionário, você tem que saber a função que ele vai se enquadrar na sua empresa. Então, não contrate alguém e fale, faz tudo, participa do RH, participa ali das contas a pagar, participa de tudo. Não, tenha clareza no que esse que você atribuiu, esse funcionário, que esse funcionário, ó, vai trabalhar com o RH, então vai ficar ali, ó, só no RH, vai ver o horário ponto do pessoal, o horário ponto. E também a falta de motivação entre os funcionários, né, faz também o controle cair. Então, seja um empreendedor, um líder, um gestor motivado e motivacione, né, seus funcionários, né? Faça com que os seus funcionários trabalhem motivados, com um sorriso no rosto, faça engajamento. Se for preciso ali, faça, quem vender mais vai ganhar um benefício. Então, faça ali também, faça o seu funcionário trabalhar com um sorriso no rosto. Temos também a falta de controles em geral, né? Que é risco da falência da empresa e se ela ocorrer muitos aborrecimentos para o empresário encerrar a empresa. Então, temos os problemas fiscais e tributários, notificações e multas por procedimentos feitos de forma incorretas ou não realizados. Então, tenha ali, pessoal, não deixe que a sua empresa chegue à falência, né? Tenha esse controle, faça um controle geral. Até porque as empresas, né, num estudo realizado, a maioria das empresas, elas não aturam 2 anos. E elas não aturam 2 anos por quê? Porque por falta de controle, né? Elas chegam à falência porque elas não têm um controle necessário. Independente se a empresa é de pequeno porte, se você é trabalhador formal, ou se sua empresa é imensa, tenha controles, né? Estímulo de fraudes, desvios, roubos, desfalques, né? De difícil constatação. Então, às vezes, a gente tem ali uma dificuldade no processo de comunicação interno, funcionários não conseguem se comunicar, né, com o gestor ali, então tem aquele desfalque na comunicação, né, que não consegue entender, né, produto sem um padrão de qualidade adequado, às vezes seu produto ali, ó, não é o que o mercado espera, não é a realidade, né? Publicidade também negativa junto aos clientes e fornecedores, bem como investidores, né? Publicidade negativa, pessoal, nem pensar. Se vocês estão começando o seu negócio, ou se vocês já estão no negócio, a publicidade é ali a ferramenta essencial, né, para você chegar no sucesso. Então, tenha uma publicidade positiva, né? Uma publicidade motivacional, né? Que chega até o cliente, que chega até o fornecedor e que façam eles ali, ó, parabenizá-lo, né? E também falta de subsídios para tomada de decisões. Às vezes o gestor, o líder, o próprio empreendedor, o próprio empresário, né? Ele não tem essa tomada de decisão. E, tipo, para ele tanto faz. E esse tanto faz acaba com o desfalque da empresa. Tanto faz na hora da tomada de decisão, é algo que faz a sua empresa, seu empreendimento. Então, seja decidido, tenha o controle da sua empresa. E para se ver como uma empresa, né, ela não pode existir sem o controle. Então, as empresas, pessoal,
Elas só existem porque elas têm um controle. Se a sua empresa não tiver um controle, ela afunda. Não tem oportunidade, crie elas. Eu criei uma maneira de vender meus brigadeiros e eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que eu faço. E a maioria das pessoas, na real, estão nem aí pros meus doces, tá ligado? Então, velho, eu que não quero ficar debaixo desse sol, se matando, estressando, como é que eu vou vender, como é que eu vou... Não é o que você vende, mas como você vende. Aí um belo dia, estava de rolê nas ruas do Porto, vi uma loja antiga de ferramentas e entrei. Vi uma caixa de ferramentas azul pendurada com uma etiqueta, 19 euros. Comprei. O que eu faço? Eu entro nas lojas, mano. Eu chego com essa caixa de ferramenta nas lojas, mano, e falo assim, mano. E aí, bom dia, eu sou da manutenção e eu vim aqui pro conserto. Espera a pessoa falar... Conserto, viu? Aí você vai, mano, eu vim aqui consertar o seu dia. Sou o Caio, da oficina do Brigadeiro. E essa bolinha de chocolate contém 20 gramas de felicidade. Quanto de felicidade você conseguiu? Sabe por que a ideia da caixa de ferramenta funciona? É simples. Não está escrito vendedor na minha testa. As pessoas simplesmente me ouvem. Eu posso chegar em qualquer lugar que eu vou ter a atenção das pessoas. Cara, 20 anos, a gente continuar fazendo isso mais, já vai ter valido a pena passar. Eu não sou um vendedor de brigadeiro. Eu conserto o dia das pessoas. Entende a diferença? Pô, mano, foi mó da hora agora porque a mulher não tava num dia bom, mano. E ela sorriu. Ela falou, cara, você mesmo consertou meu dia, porque eu não tava tendo um dia bom. E eu vendi um brigadeiro pra ela, cara. E foi isso. Isso que é o gostoso, sabe? De você sentir que você tá trazendo um benefício pra pessoa. E não forçando uma situação, vender, comprar algo de mim. Uma imposição, saca? Porque o mais importante, mano, é a conexão, tá ligado? Da venda, da galera curtir. Acabei de entrar numa loja, vendi 7, velho. Mas vendi por quê? Porque o brigadeiro é bom? Ninguém nem sabe se meu brigadeiro é bom. Mas tipo, pô, velho, como é que você entra numa loja? Eu pensei mesmo que você fosse da manutenção, velho. E, cara, é incrível, sabe? Porque tem muita gente que vai vender brigadeiro e fala, como se fosse vítima, mano. Ah, meu marido tá desempregado, eu tô precisando pagar a faculdade e por isso eu tô aqui vendendo os brigadeiros. Mano, para de se vitimizar, velho. Troca uma ideia, você não precisa disso não, tá ligado? Chega, conversa com as pessoas, dá um bom dia, olha no olho e fala a real, velho. Fala que você tá aí pra poder dar um benefício pra ela. Fica mais fácil, velho. Você tá somando no dia da pessoa. Esse que é o mais importante. Agora vamos ver essa loja aqui do lado e vamos dar uma olhada, mano. Como é que tá? Ó, se liga, dá uma olhada. Tá vazia. É nóis, só chega. Olha lá. Acabei de vender mais 4 brigadeiros aqui, malandro. Se você tá começando aí nessa cidade, qual que é o rolê? Qual que é a dica que eu tenho? Começa com as pessoas que você conhece. Fica mais fácil, mano. No começo, assim, a vibe vai aumentando, vai abaixando, dependendo do nível de conversão. Sabe quando você chega e começa a tomar umas porradas? 2, 4, e aí vai te desmotivando, mano. Mas quando começa as coisas a acontecer, fica da hora. Você vai fluindo, mano. Você pega, acumula energia boa, pum. Outra boa, pum. 3 boa, pum. Mano, aí parece que você já tá tipo o papai quando come espinafre, tá ligado? Aqui, velho, tem uma lojinha da hora.
Vamos encostar. Chega. Ó, mano, acabou de entrar cliente. O que eu faço? Fico de boa. Por quê? Porque a vendedora vai estar ocupada. E aí a probabilidade de eu fazer a venda nesse momento não vai rolar. Tenta chegar, as pessoas não estão ocupadas. Essa aqui é a real. Tem que ter o time, né, brother? Aqui, ó. Vamos chegar aqui. Bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Quem que tá de gerente? Isabel. Ela tá aí? Não, tá de folga. Ela tem alguém no lugar dela? Sim, tem a Inês que está aqui ver. Está em cima. Tá lá em cima. Uhum. É a respeito do conceito, mano. Se quiser. Claro. Bora, tá bem, obrigado. Mano. A Inês está em cima. Bom dia, tudo bom? Tá no chão, não tem nada. Inês, bom dia. Tá tudo? Tudo. Tá sabendo já, né? O concerto. Já consertar o seu dia. Mano, não é possível, mano. Deixa eu te explicar, vem cá. Então, Inês, vou mostrar. Sou o Caio, da oficina do Brigadeiro. E essa bolinha de chocolate contém 20 gramas de felicidade por apenas €1. Eu queria uma caixinha dessa. Uma cara? Não, vem cá. Pra ver a criança. Não, não posso te filmar. Por quê? Mano, eu acabei de vender uma caixa, velho. Cara, eu recebo tantas mensagens no meu Instagram de pessoas que se inspiraram na minha ideia que eu resolvi fazer uma série de vídeos para, quem sabe, tentar te ajudar através da minha experiência, explicar como tudo isso funciona, ajudar você ou alguém que você conhece com uma ideia de empreendedorismo que pode ajudar alguém. Por que não compartilhar? Então, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários. Então, pessoal, o que a gente tira com esse vídeo, né? Então, a gente vê que, como ele fala ali, né? Não é o que você vende, é como você vende, né? E nesse como você vende, você tem que estar ali, ó, consertando, né? Ele fala que ele conserta o dia das pessoas. Então, ele elaborou, né, sua própria venda. Então, vocês já pararam para pensar, será que eu estou sendo um bom empreendedor? Será que eu estou elaborando a minha abordagem de como convencer o cliente a utilizar o meu produto, a utilizar o meu serviço? Também ele fala ali, ó, conserte o dia das pessoas, né? Traga benefícios, né? Nisso que ele fala da conexão da venda, que é o que importa, né? Então, assim, se conecte com o seu cliente, se conecte, tente fazer o seu cliente, né, estar conectado com a sua venda, com o seu serviço, né? Também ali que ele fala, construa um ótimo argumento de vendas, né? Nesse construa um ótimo argumento de vendas, né? Ele fala ali, troca boas ideias, seja positivo, não se vitimize, né? Traga ali para o seu cliente um dia agradável, né? Então não se vitimize, né? Faça o seu cliente entender que você está ali vendendo seu produto de bom grado, que você está ali feliz fazendo essa venda, né? Também adquire confiança, né? Não deixe as coisas desmotivar para você, né? E não deixa também que seu cliente saiba que você está desmotivado. Então, deixe as coisas acontecer, deixe as coisas fluir, né? Deixa que essa abordagem de venda tenha ali conexão com o seu humor. Então, seja positivo quando você sair para vender, né? Também, como ele fala ali, né, que ele vai entrar na loja, mas aí um cliente entrou ali para a vendedora vender, né? Porque ele aborda só os vendedores, as lojas ali, né, pessoal? Então, ele observa o ambiente e ele espera o melhor momento para ele chegar, né? Então, chegou o cliente ali para a vendedora atender, então a vendedora, ele viu que a vendedora não vai dar moral para ele, né? Ele vai, tchau, não quero brigadeiros hoje. Então, ele espera, né, para ele conseguir visualizar melhor aquele momento, para ele conseguir fazer a sua venda, né? Quando a pessoa ali não estiver esperando.
Crie também um clima agradável, seja empático, né? Muitos vendedores que a gente fala não são empáticos. Às vezes a gente chega numa loja para comprar algo, a gente vê aquela cara de desânimo, aquela cara que não quer vender, e isso desmotiva, né, nossos clientes. Então, temos que ser empático, né? Temos que criar um clima agradável para a gente poder vender, ofertar nossos serviços. Então, temos que ser sempre ali 10. E também surpreenda seu cliente, né? Com uma experiência inesquecível, né? Faça seu cliente te avaliar, te dar um ótimo feedback, faça uma experiência incrível para ele, né? Traga benefícios para o dia dele, né? Entenda o seu cliente, elabore ali uma abordagem bacana, uma abordagem construtiva que você possa fazer uma conexão válida, uma conexão positiva com este seu cliente. Então, pessoal, esse que o vídeo aborda, isso que o vídeo traz para vocês, né? Eu quis passar isso para vocês que eu achei muito interessante esse vídeo. E esse vídeo tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Com empreendedorismo, com planejamentos, né? Porque querendo ou não, as abordagens dele é um planejamento.